Bom, eu gostaria de começar com uma palestra bem antiga que eu tenho, é uma palestra que eu gosto muito dela. Essa palestra, eu sempre começo ela dizendo o seguinte: existe um versículo no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, que todo mundo conhece muito bem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo mundo conhece esse versículo. Esse versículo ele nos traz assim uma ideia, né, desse conhecimento da verdade, e com esse conhecimento da verdade ele vai nos libertar. Nos libertar do quê? Da ignorância. Porque a gente vai aprendendo dentro da doutrina que a gente nasceu simples e ignorante, foi criado simples e ignorante, né? Então a gente vai se desenvolvendo através das etapas reencarnatórias. Então, dessa simplicidade e ignorância, a gente vai se libertando através do desenvolvimento progressivo da verdade. Essa verdade vai vindo aos poucos, né, como a luz que vem, ela vem nos trazendo, né, aquilo que nós conseguimos compreender. É como um aluno que chega no primeiro ano de escola, você não vai dar uma noção para ele, né, de uma matemática, de geometria. Você vai ensinar para ele os números, vai ensinar as letras, vai ensinar ele ligar esses números, ele conhecer esses números, essas letras. E nós, como espírito, é a mesma coisa. Não dá nada, nós vamos vendo que no transcorrer das nossas experiências, a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa. Hoje aprende uma coisa, amanhã aprende outra. E assim a gente vai construindo esse ser que está aqui hoje. Mas essa questão, eu sempre coloco que esse conhecimento da verdade, né, essa verdade que o Cristo veio trazer, ele diz para nós que a verdade que ele veio trazer é a palavra de Deus. Isso está no Evangelho de João também, no capítulo 17, no versículo 17. Lá o capítulo 17 é uma oração de Jesus pelos seus discípulos, por nós. Então lá ele fala: Pai, eu lhes dei conhecer a tua palavra. A tua palavra é a verdade. E tudo que o Cristo fazia, tudo que o Cristo dizia, ele dizia: as palavras que eu vos digo não sou eu quem as diz, mas o Pai que está em mim é quem diz. Então ele trazia todos os ensinamentos do alto, né, direto, né, nós podemos dizer direto, né, como espírito puro que ele era, dos mais altos, né, das revelações que podia ter. Mas falar dos mais altos das revelações, para nós, como deve ter sido difícil com Cristo. Então a gente encontra nos evangelhos do Cristo parábolas, né, que vai, né, ele vai trazendo, vai explicando de uma forma extremamente didática para nós como que funcionam as coisas. E fora o Sermão do Monte, que é um trabalho fantástico que ele nos trouxe. Bom, esse conhecimento da verdade, a gente quando fala de verdade, todo mundo parece que se interessa de conhecer a verdade. Mas quantas pessoas estão dispostas a fazer o sacrifício para conhecer a verdade? Então, quando você começa a analisar essa questão, você vê que esse versículo 32, ele é o efeito e não a causa. Porque a causa desse conhecimento da verdade, ele está no versículo 31. E o versículo 31 é completamente desconhecido da maioria das pessoas. Lá Jesus vai dizer assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí vem o 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas existe uma premissa. Veja, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí a gente vai conhecer a verdade. Então, veja bem, a gente quer permanecer realmente nas coisas?
Geralmente, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de assumir compromisso. A gente vê, né, a gente não quer permanecer. Permanecer, como Cristo fala para nós ali, não é de vez em quando, não é quando não está chovendo, né, quando está fazendo frio, não é quando dá, é permanecer. É um trabalho constante para a gente edificar em nós os ensinamentos. Permanecer na palavra dele, no ensinamento dele. E a gente vai permanecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai, né, fazendo com que esses ensinamentos comecem a fazer parte integrante de nós. E quando ele começa a fazer parte integrante de nós, a gente passa a viver ele no nosso dia a dia. E esse viver no nosso dia a dia, que é justamente a questão do discipulado, né? Fazer esse discipulado. Às vezes a gente vê, né, a gente confunde, né? Tudo aquilo que nos chega, a gente recebe às vezes como aluno. E aluno é muito diferente do que discípulo. O aluno, você passa a instrução para ele, mas ele não está disposto a vestir a camisa. O aluno não. O aluno ele aprende aquilo ali, o necessário para ele utilizar quando ele precisa, né, mas ele não busca, né, se empenhar realmente em se aprofundar em tudo aquilo. Já o discípulo não. O discípulo é outra coisa. Vamos pegar um exemplo, né, de um pintor. Vamos pegar do Cândido Portinari, que é brasileiro. Ele tem a maneira dele de pintar. Os traços deles identifica que é o Cândido Portinari. E os outros artistas também. Então veja bem, uma pessoa que quer ser um discípulo de Cândido Portinari, o que ele vai fazer? Ele vai procurar estudar Cândido Portinari, ele vai procurar imitar o máximo que ele pode os traços, para que a obra que ele estiver fazendo, ela fica o máximo parecida, né, com o Portinari, confundir-se com o Portinari, os traços dele. Seria isso, porque a pessoa ela vai se empenhando, ela vai cada dia mais se dedicando, então ela chega a esse ponto. E aí a gente faz uma pergunta para nós: quais são os traços que nós temos do Cristo em nós? Quais são os traços? Quais são os traços que as pessoas olham para nós e nos identificam como um cristão, como um discípulo de Cristo? Porque a gente não precisa falar que a gente é cristão, que a gente é espírita, né? A gente tem que agir. E o nosso agir é que vai fazer com que, né, as pessoas veem em nós que somos pessoas de bem. Pelo menos é isso que a gente pretende quando a gente está trabalhando para poder nos livrar das nossas imperfeições. É nos tornarmos uma pessoa de bem, esse homem de bem que a doutrina coloca para nós. Então veja bem, essa questão desse discipulado, se a gente vamos pegar um outro versículo para a gente poder ver como que Jesus ele ensina para nós como que a gente tem que proceder para poder segui-lo, para poder caminhar com ele. Então, se a gente pegar no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23, lá vai estar assim, vai dizer para nós: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Esse é o caminho do discipulado. Esse é o caminho. Se você quiser, a gente aprendendo a doutrina que o Espírito Superior, ele não te impõe as coisas, porque o Espírito Superior, ele te conhece. Ele sabe aquilo que você pode dar. Ele sabe, aonde nós estamos estagiando no nosso degrau evolutivo. Então ele sabe onde que nós estamos. Então não impõe para nós. E o Cristo faz a mesma coisa. Ele não impõe. Ele fala: olha, se você quiser me seguir. E a gente for olhar nos textos evangélicos, a gente vai ver que muitos chegaram para o Cristo e queriam seguir ele. Um chegou para ele e disse: olha, Senhor, eu quero seguir-te, mas deixa primeiro eu enterrar os meus mortos.
viu Cristo falando, deixa os mortos enterrar os seus mortos, você vem e segue. A gente nunca viu morto enterrar morto, né? O morto que está sendo colocado ali é aquele que é indiferente às coisas espirituais. É a isso que Cristo está se referindo. Quando nós somos indiferentes às coisas espirituais, nós estamos mortos para as coisas espirituais. Então, aqueles que já despertaram para as coisas espirituais, né, esses, como Cristo convidou, esse pega e segue com ele, vai pregar a palavra, vai instruir, né, e aqueles que estão ligados ao mundo, às coisas do mundo, né, eles vão ter os cuidados das coisas do mundo. Né, outros chegam para Jesus, Senhor, eu quero seguir-te. Ele falou, olha, as aves têm os seus ninhos, né? Os animais têm os seus covis, né? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça. Quer dizer que seguir o Cristo não tem comodidade. E quantas pessoas que a gente conhece, né? Ou mesmo muitas vezes a gente gostaria de comodidades para seguir o Cristo. E não tem comodidade para seguir o Cristo. Não tem. O Cristo vai dizer para nós também, né? Que se a gente lançar a mão do arado, se pôr no caminho e ficar olhando para trás com saudade do passado, não é digno dele. Então, quando a gente lança a mão desse arado, quando a gente se coloca no caminho que o ensinamento do Cristo nos traz, né, a gente tem que perseverar nele. Tem que perseverar nele. A gente olha para o ensinamento que a doutrina espírita nos traz, quanto de ensinamento a doutrina nos traz, o que ela fala para nós, como se diz assim, não tem como a gente que conseguiu compreender um pouco, que despertou um pouco, né, a gente recuar, ficar com saudade da vida do passado, ficar com saudade daquela vida que a gente levava dentro das paixões do mundo. Não dá. A gente só tem que caminhar. Então, se eu quiser realmente seguir o Cristo, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem pessoas que seguem o Cristo. A gente vê também nos evangelhos, você pega Jesus passando em frente à coletoria, aí ele vê Levi lá, o Mateus, ele fala para ele, ó, segue-me. Ele levanta e segue o Cristo. Mas é um outro tipo de pessoa, é um espírito que já tinha uma missão para cumprir. Ele veio, como os outros discípulos do Cristo, com uma missão para cumprir. E a gente olha para os discípulos do Cristo, né, que o ensinamento do Cristo, mesmo para esses discípulos, eles tinham dificuldade de compreender. Muita dificuldade. Vocês pegam a parábola do semeador, os discípulos chegam para Jesus depois, Senhor, explica, né? Fala para nós o que o Senhor quis dizer, porque a gente não conseguiu compreender isso. Então Jesus explica para eles. Então a gente vê que eram espíritos que vieram aqui, né, para fazer o trabalho que eles fizeram, mas eles tinham determinadas dificuldades de compreensão do ensinamento do Cristo, como nós também temos. Então, seguir o Cristo, né, a gente então ter essa disposição de se colocar no caminho. E a gente, nesse caminho, a gente vai aprendendo, como os discípulos foram aprendendo no caminho com o Cristo. Né? Depois que ele fala, se você tomar essa atitude de querer seguir ele, ele vai fala para nós, ó, negue-se a si mesmo ou renuncie a si mesmo. Tem traduções que traz um ou traz outro. Né? Então, é o primeiro ponto que o Cristo coloca. Veja bem. E esse ponto é um ponto extremamente importante. A doutrina mostra para isso. Mostra isso para nós. Não tem como eu continuar dentro da experiência que eu estou vivendo, querendo, né, alguma coisa melhor, tendo o entendimento de alguma coisa melhor, eu continuar sendo quem eu sou.
Tem uma frase que diz assim, né, as pessoas confundem essa frase, né? Venha do jeito que você estiver, o Cristo te aceita você como você está. Essa frase é extremamente errada. Não aguenta um argumento. Não aguenta. O Cristo não te aceita você como você está. O Cristo te recebe você como você está. Todas aquelas pessoas que o Cristo recebeu mudaram as suas vidas, transformaram as suas vidas. Todos. Pega o apóstolo Paulo, pega Pedro, pega quem vocês quiserem, né? Pega os discípulos que tiveram com ele, depois dele, chegaram no Cristo e houve mudança. E a doutrina pede isso para nós, pede mudança, pede transformação para nós. O Cristo nos recebe, né? Do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, mas eu tenho que fazer o meu trabalho de transformação, de mudança. Né? E a doutrina vem mostrar para nós que a gente precisa se conhecer. A gente precisa, para poder haver uma transformação, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber das minhas imperfeições, eu preciso saber daquilo que eu tenho para, como Cristo disse, né, para negar, né, dentro de mim, para renunciar dentro de mim. E para poder fazer isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou, porque, de uma maneira geral, a gente se acha muito bonzinho, ou não acha? A gente acha que, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. Não fazer o mal é nossa obrigação, né? Não fazer o mal é nossa obrigação. E o bem? Estou fazendo o bem ou não? Então veja bem, quando a gente passa a ter contato com o ensinamento da doutrina, nesse sentido de a gente procurar se conhecer, a gente vai vendo que a gente tem muitos ídolos, né? Muitos ídolos. Quem são esses ídolos? São as nossas sensações, os nossos prazeres, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, são os nossos ídolos. Nós vivemos atrás, muitas vezes, de cultuar tudo isso. Então, quando a gente passa a conhecer os ensinamentos, a gente começa a perceber que a gente tem que fazer um trabalho de renúncia realmente disso. Esse é um trabalho todo, né, que a gente vai descobrindo as nossas imperfeições, e como Kardec coloca para nós, que a gente tem que dominar as nossas imperfeições. Eu acho lindo essa frase, porque, né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações, más tendências, como que. Eu acho lindo, porque dominar é algo fantástico. Dominar, você é senhor da situação. Você domina a situação. Você já conseguiu, né, trabalhar as coisas no seu entorno, aquelas deficiências que a gente tem, a gente conseguiu, né, dominar aquilo. Eu não posso sair do mundo. E o Cristo fala isso, inclusive, nessa oração, pelos seus discípulos. Né? Ele fala assim: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal do mundo. E é por quê? Porque o Cristo sabia que nós precisávamos do mundo. Nós precisamos do mundo, das experiências que a vida material nos fornece. Então, dentro desse trabalho de receber essas informações e tudo isso que a gente está vivendo aqui, né, a gente vai aprendendo a dominar as coisas, vai aprendendo a ser senhor de si. Então, se eu tenho, por exemplo, né, eu bebia, aí eu parei de beber. Mas para parar de beber foi assim, ó, vou parar de beber? Não foi, né? E um grupo de amigos? Né? Não, eu tenho um amigo que até hoje, volta para o reduto, ele me chama até hoje. Né? Volta para o reduto, oh, né? Não é assim. A gente cria força, a gente sai daquele convívio muitas vezes, como eu fiz, sai daquele convívio, se fortalece. Depois que você se fortalece, que você tem domínio sobre o teu desejo,
Aí você é senhor de si. Aí você senta do lado do rapaz que está tomando e você nem sente mais necessidade de beber. Isso com todas as coisas. Eu estou falando de vícios grosseiros, né? Álcool, cigarro, né? Drogas, o que for aí. Mas existem os vícios mais refinados, aqueles que a gente acha que não tem, fala, mas eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso. Será que nós não somos? Será que isso não atrapalha muitas vezes a nossa relação com os nossos semelhantes? Como é que é o meu convívio com as pessoas? E quando Santo Agostinho fala para nós para a gente fazer aquela análise cotidiana daquilo que a gente viveu durante o nosso dia, eu acho que é fantástico também isso, porque acho que a única maneira que eu fui percebendo de como eu poderia identificar as minhas imperfeições. E até hoje a gente faz isso. E a gente vai identificando as pequenas coisas, como que eu sou. Às vezes eu trato com diferença as pessoas, às vezes eu trato com real interesse, porque por trás daquilo lá pode me beneficiar. Então, quando a gente começa a analisar como Santo Agostinho nos coloca, a gente vai percebendo o nosso egoísmo, a nossa maneira de lidar com as coisas, aquilo que nos chama mais atenção, aquilo que nos atrai. Eu sempre costumo falar que a tentação não é ruim. E Kardec coloca isso para nós na questão 712 do Livro do Espírito. Ele fala que Deus nos tornou as coisas, por que ele fez que as coisas materiais fossem tão assim, para a gente se interessar por elas, para que a gente gostasse delas, fizesse elas tão saborosas, tão proveitosas, não são com essas palavras, prazerosas, para nós, fossem tão prazerosas para nós, por quê? Justamente para poder instigar a gente a saber entre o que é abuso, o que é excesso e o que não é. Isso aí são as tentações. E essas tentações, elas mostram as nossas fragilidades. Então, se eu vejo que eu tenho tendência a cair em determinada coisa e aquilo não é bom, então como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a vigiar. Eu tenho que tomar cuidado com aquele ponto, porque aquele ponto ainda eu sou fraco. Então eu tenho que buscar me fortalecer naquele ponto, para quê? Para que eu possa ter domínio sobre aquela situação. Então as tentações vêm mostrando para nós aonde que estão os nossos pontos frágeis. Então ela é muito importante para nós, se a gente tiver o bom senso de saber analisar as coisas e não querer se lambuzar nas tentações. Esse que é o grande problema nosso. A gente tem limites sobre todas as coisas. Então, esse negar-se a nós mesmos, que o Cristo coloca para nós, é todo esse trabalho de transformação que nós devemos ter em nós. Aí a gente começa a perceber que a gente é nervosinho, que a gente é impaciente, que a gente é intolerante, e aí vai por aí afora. A gente é assim, a gente é melindroso, a gente se ofende ainda, onde já se viu um trem desse, mas a gente se ofende ainda, a gente fica nervoso no trânsito ainda. Então você vê, são coisas que nós temos que trabalhar. Nós vamos ter que renunciar a essas coisas para que a gente possa desenvolver o nosso espírito melhor. Então, o domínio da situação. Eu lembro do professor Rodrigues sobre essas questões do trânsito. Quando eu falo do trânsito, eu lembro do professor. O professor ele tinha umas colocações sempre muito legais. Ele falava assim: se o cara está apressado atrás de você, deixa ele passar, não fica apostando corrida com ele não. Porque se o cara chega atrás de você, você quer que eu andar tão rápido quanto ele, não quer dar passagem para ele, deixa ele ir, você não sabe se ele está com problema, ele está passando mal,
Ele está indo socorrer uma pessoa, você não sabe, deixa ele passar, deixa ele seguir a vida dele. Faz uma prece para que ele não trombe com ninguém. Então, essas coisas pequenas, eu guardei comigo. Quantos anos fazem isso? Eu tenho no meu dia a dia, eu uso isso. Eu vejo que a pessoa vem com muita velocidade, eu já saio do lado, opa, está com muita pressa, né? Tem alguma coisa para fazer, está com algum problema, deixa ele embora. Sabe? Então, essas pequeninas coisas no nosso dia a dia é que a gente tem que notar. Porque ninguém cai em buraco grande, ninguém tropeça em pedra grande, a gente cai em buraco pequeno, tropeça em pedra pequena. São nas coisas mínimas que a gente tem problema. Então, essa renúncia ela começa assim, ela começa dessa maneira. Pequenas coisas no dia a dia, e a gente vai trabalhando, e quando vê, a gente conseguiu dominar um monte de coisa. Um monte de coisa. Aí vem Kardec e diz para nós, olha, que tirando todos os vícios, defeitos que ninguém se enganaria, qual é aquele vício, qual é aquele defeito que a gente não percebe e quando vê a gente cai? Interesse pessoal. Ele fala para nós. Interesse pessoal. Ele fala que o interesse pessoal é como se fosse uma adoração de um metal. Adoração de um metal. Está ali bonitinho, né? Lindão, parecendo ouro, mas você sofre um esbarrão ali, ele mostra o fundo que é cobre. E nós muitas vezes estamos indo bem, estamos conseguindo fazer as nossas coisas, estamos conseguindo dominar uma coisa, dominar outra, mas quando pega alguma coisa que mexe com o interesse pessoal nosso, que a gente ainda não trabalhou, a gente parece que perde tudo aquilo que a gente tinha feito. Parece que a gente perde o equilíbrio, né? A gente esbraveja, a gente, né? Ainda volta aquele ser que a gente era lá atrás. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Porque às vezes a gente acha que a gente já se desenvolveu demais, já cresceu demais, já consegue dominar muitas coisas. Mas de vez em quando a gente toma um solavanco aí que a gente percebe que a gente tem muita coisa para corrigir, tem muito que caminhar. Então essa renúncia é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer. E a gente que está dentro da doutrina, essa renúncia ela passa por esse conhecimento necessário de tudo aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina. Kardec fala que a gente vai só conseguir mudar o nosso foco da vida material para a vida espiritual se a gente realmente mudar o nosso ponto de vista. Fazer com que o nosso ponto de vista em relação à vida espiritual ela seja como o nosso dia de amanhã. Eu tenho plena certeza que amanhã vai ser um novo dia. Eu tenho que ter uma plena certeza dessa vida espiritual. Como amanhã vai ser um dia. Então eu começo a trocar o foco. Porque se a gente pegar a questão 101 do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, né, que fala dos espíritos imperfeitos, lá está que os caracteres dos espíritos imperfeitos quais são? Predominância da matéria sobre o espírito. Predominância da matéria. O que acontece? A predominância da matéria faz com que a gente fique focado aqui no mundo material. Nossos interesses, o nosso corre-corre do dia a dia, a nossa visão de mundo é o mundo material. Então veja bem, essa predominância, para que eu possa alterar ela, eu preciso trabalhar com essa visão dessa vida futura. Olha, quando você pega lá na questão 107 que fala dos bons espíritos lá, você vai ver lá que muda esse foco. É a predominância do espírito sobre a matéria. Já não tem mais, né, a matéria dominando o espírito. Lá o espírito já domina a matéria. É um outro foco, uma outra visão. Lá na questão 107 ainda fala para nós, olha, que nós somos, né, nós temos conosco
egoísmo, nós temos orgulho, né? Todas as más paixões consequentes disso. Nós somos pessoas dadas ainda a tantas maldades ainda. Ela fala isso para nós, e fala uma coisa que a gente passa despercebido. Nós não compreendemos Deus, nós só temos a intuição de Deus. Então veja bem, esses ensinamentos da doutrina chegam para nós, ele vai ajudando a nós a combater esses imperfeições que nós temos dentro de nós. Porque a doutrina vai falar para nós que nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, a gente aprende na doutrina que a gente veio aqui com um objetivo. Deus criou nós. Bom, tudo que Deus cria, Ele cria com um objetivo. Mas quando Deus nos criou, Ele criou com um objetivo. Na questão 132 que fala para nós qual é a finalidade da encarnação, lá está escrito: Deus impõe com o fim de nos levar à perfeição. Então, nosso objetivo de vida é chegar à perfeição. E para isso a gente precisa de muitas etapas reencarnatórias. Muitas etapas reencarnatórias. Então a gente vai aprendendo tudo isso. E que em cada etapa reencarnatória a gente vai aprendendo um pouquinho. A gente vai deixando um pouquinho das nossas imperfeições e vai ganhando um pouco de virtudes. Né? E a gente vai construindo o que nós somos. Para isso a gente precisa ter essa consciência. E a doutrina espírita nos dá essa consciência dessa vida, né, dessas experiências sucessivas, dessa vida que não termina. E para nós espíritas, nossa, essa ideia de espírito imortal tinha que ter feito uma mudança na nossa vida fantástica. Só esse item só, mais nada. Porque veja bem, quando Cristo esteve aqui entre nós, eu sempre falo isso, os discípulos do Cristo, como eu comecei dizendo, eles tinham muita dificuldade também de compreender o Cristo. Além da dificuldade de compreender o Cristo, né, eles tinham muitos medos, eles tinham muitas dúvidas. Nossa, se a gente for olhar o tanto de dúvidas que eles tinham e o tanto de medo, a gente não, para resumir, porque o tempo já está longe, a gente vê quando Jesus é crucificado, os discípulos se dispersam, Pedro nega, não é assim? A gente tem no Evangelho lá 2 discípulos a caminhos de Emaús, acho que todo mundo já ouviu esse texto também, como se já tinha catado a mala e ido embora. Jesus vai atrás desses 2 discípulos, conversa com eles voltam para lá, depois que eles reconhecem Jesus. Todos os discípulos que antes tinham medos, tinham dificuldades, tinham dúvidas, depois que eles veem Jesus no corpo perispiritual, ressurreto, mostrando para nós que ninguém morre, eles mudaram completamente. É só vocês abrirem depois do Evangelho de João, o Atos dos Apóstolos, e lerem, ver o comportamento dos discípulos, como é totalmente diferente do que estava nos Evangelhos, completamente mudado. Ninguém morre, pode matar então. Pode matar. É assim, Pedro e João, eles vão lá no templo, cura um paralítico que estava na porta do templo. Eles entram, começam a pregar, o pessoal pega eles, prende eles saem numa situação maravilhosa lá, que eles saem o Espírito vai lá, retira eles de lá, vai abrindo os caminhos para eles, né? É lindo isso daí, esse texto que tem lá. E aí dá o maior auê lá, porque quem é que tirou? Quem é que tirou? E depois vão lá, buscam eles, né, novamente. Falam, vocês não vão pregar mais aqui. Senão nós vamos prender você. Adiantou falar alguma coisa? No outro dia estava lá pregando de novo.
Se matar, eu vou junto com Cristo. Né? Ninguém morre, ele mostrou aqui. E ninguém morre, então para eles mudou tudo. E para nós? O que mudou? Saber que a gente não morre. E olha que nós temos semi-comunicações de espíritos, temos um trabalho fantástico do Chico Xavier aí, com as cartas consoladoras que ele deixa ninguém com dúvida, né? E tantos outros por aí. Então veja bem, tudo isso era para a gente ter mudado o nosso conceito, a nossa vida de uma forma muito grande. E o Cristo ele não para aí, né? Ele vai dizer para nós, olha, renuncie a ti mesmo, pegue tua cruz cada dia e siga. Só esse texto da cruz dá uma palestra, né? Mas é simples. A cruz que eu carrego e você carrega, quem colocou no meu ombro, quem colocou no teu? Foi você que colocou, não foi? A gente descobre isso dentro da doutrina. Porque se não é isso dentro fora da doutrina, a gente acha que Deus nos castiga, né? Isso e aquilo não. A gente olha dentro da doutrina mostra para nós que Deus nos castiga. Nós somos herdeiros das nossas realizações, das nossas semeaduras. Então estamos colhendo, simplesmente carregando conosco aquilo que nós fizemos. Então hoje nós estamos achando pesado o que nós estamos carregando, estamos tristes, estamos desolados, né, com aquilo que estamos carregando. Olha, é produto nosso. E Deus está dando oportunidade para nós de saldar isso com a misericórdia ainda. Porque se fosse saldar, como se diz, olho por olho, dente por dente, nós estávamos danados. Né? A gente aprende também com o apóstolo João, ele falar para nós que o amor cobre uma multidão de pecados. Graças a Deus, né? Ele já pensou? Né? A gente aprende a lição e a gente vai mudando. A doutrina fala para nós da expiação, arrependimento, expiação e reparação. E é fato isso acontece. Mas isso acontece de uma maneira tão natural, né, que a gente vai reparando as coisas, né, dentro do círculo que a gente vive. A gente vai pegando amor para aquelas pessoas com as quais a gente está reparando, porque esse é o objetivo da reparação. Então, existe todo um trabalho. Então, a cruz que eu carrego não é para ficar, né, lamentando ela, não é para ficar, né, revoltado contra ela, contra as dores. A gente pega aquilo ali, né, e a gente segue. É engraçado, muitas vezes a pessoa chega, se aproxima do Cristo e acha que o Cristo vai tirar a cruz do ombro dele. Ele não diz isso, diz? Nenhum momento. O máximo que ele diz ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não é isso que ele fala para nós? Não. Vinde a mim, eu vou aliviar, né? Eu vou te consolar, vou te dar força. A doutrina espírita é um consolador prometido. Isso daí Kardec, essa mensagem, esse versículo, Kardec abre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um consolador prometido ali para nós, porque ele vai nos amparar, nos sustentar, e a doutrina é justamente esse consolador, com todos esses ensinamentos que ela traz para nós. E depois vem a parte mais fácil de todo o processo, que é seguir o Cristo. Não é? Eu também podia falar, mas não vou falar, não. Essa eu vou ler. Gostei desse negocinho aqui, viu? É bom, né? É bom. Essa mensagem está no livro Segue-me, do Emmanuel, né? Aquele livrinho com nosso, que é uma maravilha aquele livrinho lá. Eu sempre falo que eu nunca vi alguém explicar tão bem os versículos como o Emmanuel explica. Eu falo assim, eu leio muito os textos da Bíblia, né? Eu gosto muito de estudar, mas explicar, e ele explica, além dele explicar, ele explica puxando a orelha da gente em cada texto. Esse que é o grande problema. Então eu leio todo dia para ele puxar a orelha, porque senão a gente não aprende. Não aprende. Faz anos e anos que eu leio.
pelo menos uma liçãozinha todo dia dele. Ele fala assim para nós: segue-me, seguindo Cristo. Ele começa assim: amai os vossos inimigos, coisa fácil. Orai para os que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes, não julgueis para não serdes julgados, entre vós o maior seja servo de todos, buscai a porta estreita. Tudo palavras de Jesus. E ele vai terminar assim, né? Até ele fala mais aqui: no mundo tereis aflições. O Cristo diz para nós também isso. Aí Emmanuel termina dizendo assim: mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele seu desejo sincero de aprender a melhorar-se. Não tem vida fácil com o Cristo. A gente olha para os discípulos deles, para os seguidores deles, são pessoas que realmente não encontraram a vida fácil. Houve transformações. Paulo, a gente olha, eu falo muito de Paulo, porque Paulo todo mundo conhece, é mais fácil você falar quem era Paulo, quem era Saulo e quem é Paulo. A mudança é fantástica. E todos aqueles que foram conhecendo Cristo foram transformando as suas vidas, foram mudando as suas vidas, mas não tiveram, nenhum deles teve vida fácil, nenhum deles. E tem muita gente querendo se aproximar do Cristo para ter os benesses do mundo. A gente vê muito por aí sendo pregado isso, E o Cristo, em momento nenhum, ele disse para nós que o reino dele não era daqui. E tem gente procurando o reino dele aqui. Não é por aí. Então, espero que a gente conseguiu passar algumas informações, algumas meditações, para que a gente possa, no nosso dia a dia, tentar fazer esse discipulado nosso. Tentar sermos discípulos do Cristo, olhando, vigiando a nossa conduta, pegando os ensinamentos da doutrina e fazendo com que a nossa vida seja uma vida um pouquinho melhor. Quem sabe, bem lá na frente, a gente vai conseguir dizer como Paulo disse para nós em Gálatas 2:20: vivo, não mais eu, o Cristo vive em mim. Nós vamos chegar lá, mas demora um pouco. Muita paz de Jesus a todos. Muito obrigada.